Salve pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Clifford e hoje vamos estudar um pouco sobre a mecânica de fluidos. A mecânica de fluidos ela se divide em duas partes, que são hidrostática e hidrodinâmica. Por enquanto, iremos focar apenas no estudo da hidrostática. Mas o que seria a hidrostática? Pois bem, a hidrostática ela é uma área da física que explica o comportamento dos fluidos em condições de equilíbrio estático, ou seja, quando os líquidos estão em repouso. Essa área ela envolve a aplicação de conceitos como pressão e densidade. Ao estudar a mecânica de fluidos, podemos compreender melhor o funcionamento de instalações hidráulicas, bem como tubulações, caixas d'água, sistemas de irrigação e até mesmo represas. Os conceitos mais importantes da hidrostática são basicamente três, tá bom? Que são a densidade, a pressão e o empuxo. Juntos, eles são suficientes para explicar a forma como os fluidos em repouso se comportam. Para isso, levaremos em conta apenas fluidos ideais. Fluidos ideais são fluidos não compressíveis, que não se comprimem, e são unicamente formados por moléculas que não interagem entre si. O que seria, então, no caso, a pressão hidrostática? A pressão hidrostática é aquela em que um fluido exerce contra as paredes do seu recipiente. Essa pressão ela é diretamente proporcional à profundidade desse fluido. Quanto mais fundo, maior é a pressão. De acordo com o teorema de Pascal, a pressão ela é distribuída uniformemente ao longo de um fluido. E todos os pontos que se encontram na mesma profundidade, eles estão sujeitos à mesma pressão. Uma forma da gente tentar visualizar esse teorema na prática é observando o formato adquirido por uma bola de soprar. Essas bolas de aniversário, essas bexigas, né? Que quando elas estão cheias, elas acabam adotando o formato esférico, já que no interior do fluido, o ar nesse caso, a pressão ela vai ser distribuída igualmente em todos os pontos. As unidades de medida de pressão que são mais utilizadas são duas, é o Pascal e o ATM. O Pascal equivale a uma força de 1 Newton aplicado a uma área de 1 metro quadrado. E o ATM tem o valor da pressão atmosférica ao nível do mar, cerca de 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Outra unidade não tão cotidiana quanto o ATM é o centímetro de mercúrio, ou ainda o milímetro de mercúrio, que ainda estão presentes nos aparelhos que medem a pressão arterial, no caso, e também nos medidores de pressão de cilindros e botijões de gás. A densidade, o que seria a densidade? A densidade é um importante parâmetro para o estudo dos fluidos e para a hidrostática. Ela mede a quantidade de matéria contida em um certo volume. Isso é, contido no espaço ocupado por um corpo ou por um fluido. A densidade é definida com base na água pura. E essa água pura tem que estar na temperatura ambiente. Atribuímos a essa substância que é abundante e facilmente encontrada em qualquer região do planeta, a densidade de 1 kg por litro, ou 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 kg por metro cúbico. A partir da densidade de uma substância, também é possível descobrir se ela vai flutuar ou se ela vai afundar quando for abandonada na água. Corpos mais densos do que a água afundam e corpos menos densos que a água flutuam. Um outro parâmetro muito utilizado também na hidrostática, muito estudado, é o empuxo. O que seria o empuxo? O empuxo é a força que os fluidos fazem sobre os objetos que são mergulhados em seu interior.
Quando tentamos colocar uma bola dentro da água, dentro de uma piscina, dentro de uma bacia, logo percebemos que uma grande força tende a expulsá-la à medida que ela afunda. O empuxo tem valor igual ao peso do fluido que foi deslocado, devido à entrada desse corpo nesse meio fluido, né? Essa força, ela aponta para cima e é dependente do volume imerso, a porção do corpo que se encontra dentro do fluido. Depende também da densidade do fluido, bem como a aceleração da gravidade. Então, resumindo, a hidrostática estuda os fluidos em repouso por meio de variáveis como pressão, volume e densidade. A pressão exercida por um fluido em repouso é chamada de pressão hidrostática e é proporcional à profundidade do fluido. A pressão é distribuída uniformemente no interior de um fluido. Quando um corpo é inserido em um fluido, uma força atua sobre ele de modo a expulsá-lo. Essa força é chamada de empuxo. Dois pontos de um fluido em repouso possuem a mesma pressão se estiverem na mesma altura. Viu só? Simples assim. Nas próximas aulas, vamos falar sobre 3 camaradas que foram super importantes para o desenvolvimento dessa área que é a mecânica de fluidos. Iremos assim abordar seus teoremas e as suas ideias, os seus conceitos, né? Quem seriam esses 3 camaradas? Esses 3 camaradas são Estevão, Pascal e Arquimedes. Até parece o nome dos 3 reis magos, né? Espero que tenham gostado dessa pequena aula, dessa parte introdutória, essa aula introdutória à mecânica de fluidos, a parte da hidrostática. E por enquanto é só, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula.